Irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre Isaías. Vamos abrir o livro de Isaías e vamos conversar um pouco. Não vamos esgotar o assunto, nem eu tenho capacitação. Por favor, desculpa. Coisa que a gente não conta pode acontecer, né? Eu não tenho capacitação aqui para discorrer sobre tudo que esse livro traz, mas eu posso dizer para os irmãos que há uma profundidade muito grande nesse livro. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia aí no livro de Isaías, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, e eu creio que o Espírito Santo vai falar a cada coração, porque ele que está aqui ministrando a palavra no nosso interior. Ao nosso interior, quem chega lá é o Espírito Santo. Os irmãos podem sentar, dando boas-vindas a cada um que está aqui, de perto, de longe, e louvando a Deus pela vida do nosso reverendo. Os irmãos podem aplaudir pela vida do nosso reverendo mais uma vez? Glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. Ele tem feito coisas grandiosas. E nós não podemos deixar de exaltar o nome do Senhor. E os irmãos que já leram a Bíblia toda, alguns irmãos que já discorreram sobre toda a Escritura, viram que já perceberam, ou leram em alguma, ouviram os nossos pastores falar de alguma forma sobre o trabalho do profeta Isaías. O que é que Isaías traz de tão relevante, tão importante para nós, para o dia de hoje? Nós vamos conversar alguma coisa sobre isso. Mas imagine, Isaías foi um profeta como outros, um dos profetas maiores, porque o seu ministério foi um ministério prolongado. Acredita-se que Isaías deva ter pregado, anunciado a palavra por uns 50 anos, tá? Possivelmente, ou talvez um pouco mais, porque ele passou por 4 reis do Reino do Sul. Ele esteve ministrando a 4 reis da parte do sul de Israel, e nessa ministração ele exortou os reis, exortou o povo, chamando o povo ao arrependimento, e nós temos isso como atualidade para nós, e o Espírito Santo deixou o registro de todo esse livro para que nós possamos reaver sempre, sempre, sempre as grandes verdades que Deus quer que nós pratiquemos. Não simplesmente saber, mas praticar, né? E então, antes de qualquer coisa, deixa eu dizer aos irmãos que o livro do profeta Isaías, o nome Isaías quer dizer salvação. Salvação do Senhor é um dos grandes temas deste livro. A salvação do Senhor. Embora muita gente diga contrário, nós cremos, somos literais, nós cremos que este livro foi escrito por uma só pessoa, o profeta Isaías, filho de Amós, tá? Esse Amós não é o Amós que se tornou rei, filho de Amós, que era parente do rei Uzias. Ao que tudo indica, o parentesco de Isaías com o rei trouxe para Isaías uma postura, uma posição relevante na monarquia do Reino do Sul. Quer dizer, Isaías, ele não era simplesmente, talvez, um funcionário do reino, mas ele era alguém que era da família real e exercia também um encargo, com certeza, bem reconhecido naquela época. Tudo bem. Este homem de Deus, né, família real, tudo indica que ele foi uma pessoa, assim, bastante voltada para Deus, tá? Frequentador do templo. E
e gostava de estar na presença de Deus. A gente, quando lê o livro do profeta Isaías, eu me lembro que, em criança, quando eu li esse livro, a coisa que mais fica gravada na gente é o encontro de Isaías com Deus, né? Capítulo 6, né? Quem não conhece? Capítulo 6 de Isaías, isso aí é a marca do livro de Isaías. E sempre houve muitos cristãos que não sabiam outra coisa do livro de Isaías, a não ser a chamada dele. E isso é muito importante, né? Fala muito de perto com a gente. Mas esse Isaías, ele foi casado com uma mulher que a Bíblia destaca no próprio livro mais de uma vez, mas não diz o nome dela. Só diz que era profetisa. Não se sabe se era profetisa por ser esposa do profeta, ou se era profetisa porque ela também tinha uma mensagem. Bom, mas era chamada de a profetisa. E eles tiveram 2 filhos. E esses 2 filhos, Deus é quem indicou o nome para esses 2 filhos. O nascimento dessas crianças, elas assinalava eventos proféticos. Então, Isaías, quando ele põe o nome dos filhos dele, sob orientação divina, os irmãos podem abrir capítulo 8 aí de Isaías, só para a gente, porque nós estamos falando ainda do autor, né? Capítulo 8, versículo 3. Eu creio que todos estão com a Bíblia aberta em Isaías, né? Então, que a dificuldade de alguns pode ser de encontrar o livro. Novo convertido ainda não está bem habilitado no manuseio da Bíblia e às vezes se pega com dificuldade. Capítulo 8, versículo 3, Isaías diz que teve um contato com a sua esposa, com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Diz aí 3, fui ter com a profetisa, todos acharam? Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de, qual é o nome? Maé Salal. Isso. Agora, o que significa esse nome? Rápido, despojo, presa segura. Parece palavras em códigos, e é um código. Em código. Significa que estava perto de acontecer um grande evento, e esse evento seria fatídico para o reino, levaria muitos presos, tá? E deixaria também, ou traria muitos despojos para o vencedor. Então, Deus avisando, avisa esse povo que vai acontecer uma invasão, e vão entrar com rapidez, e vão levar gente daqui, vão levar as riquezas do país, e vão ficar presos. Bom, tudo bem. Mas aí depois ela teve o segundo filho. Vamos lá para o versículo 18. Deixa eu ver, versículo 18. Ele diz para... sim, antes do versículo 18, deixa eu dizer para vocês que ele teve um outro filho. E quando ele teve esse outro filho, o nome que ele deu foi Um Resto Volverá. Quer dizer, complementando o nome do primeiro. Um resto volverá indica que vão ser presos, vão ser levados, mas um restante vai voltar. Um remanescente vai voltar. Um grupo pequeno vai voltar. Tudo bem. Então, Isaías, quer dizer, falou essa palavra. É possível que muita gente ficou achando, que negócio é esse? Como é que se põe o nome do filho desse jeito e tal? Mas Isaías, ele não tinha qualquer explicação para dar ao povo. Ele não ficava preocupado com as explicações que ele deveria dar. O que é que ele faz? Ele continua fazendo aquilo que Deus mandou fazer. E no versículo 18, antes, eu quero ler o versículo 17, que diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Quer dizer, eu
eu não tenho explicação para dar ao povo. Eu não tenho explicação para dar porque eu falei isso. Eu vou aguardar no Senhor. Aí ele mostra, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais, para a maravilha de Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Então ele não tinha uma explicação para dar. Então o que ele faz? Olha, eu vou esperar no Senhor. Porque Isaías cria que essa profecia ia se cumprir nos seus dias. Então eu vou esperar no Senhor, esperar o que vai acontecer. Agora eu estou aqui com os filhos que Deus me deu. E é interessante notar aí na escrita, é que esses filhos são meus filhos para ficar comigo. O Senhor me deu esses filhos para sinais. Percebeu aí? Versículo 18. O Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel. Então os meus filhos fazem parte da profecia. Ele não tinha esses filhos como se fosse propriedade dele, mas ele simplesmente, ele passa essa mensagem. Vocês vão notar isso. Quer dizer, eu espero que aconteça, estou esperando, estou aguardando no Senhor. E esses meus filhos são as provas, são as comprovações, são os sinais. Bom, Isaías era desse jeito. Pelo que a gente observa na Escritura, tá? Isaías, ele foi alguém assim, de uma espiritualidade bastante profunda. Ele não era uma pessoa superficial. Ele mantinha comunhão com Deus e demonstrou ser corajoso, muito corajoso, para chamar a atenção de reis e de sacerdotes, enfim, e do povo em geral. A tradição judaica diz que Isaías foi morto, martirizado por Manassés, e foi cerrado ao meio. Isso a Bíblia não diz. A tradição judaica afirma isso. E a gente deixa lá, né? Um dia a gente vai saber dessas coisas. Agora, se não está aqui, não interessa muito saber. Bom, e uma coisa muito importante é que Isaías denunciou os pecados do seu povo. Principalmente, não foi simplesmente uma vez, quando ele teve o encontro no templo. Não. Ele continuou, e uma coisa muito séria, que essa experiência que ele teve no templo foi uma experiência de reavivamento e quebrantamento. Tanto que o profeta aceita a comissão divina de ir falar a qualquer lugar. Entendeu? A qualquer lugar. Então você observa, cada irmão vai observar que as pessoas, aqueles que vêm a Jesus, recebem um chamado para cumprir o desígnio de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Mas Deus pode acrescentar experiências no seu dia a dia. E essas experiências revigoram o seu chamado. A vontade de Deus é que cada pessoa envolvida com Ele viva uma vida de novas experiências de comunhão com Ele. Eu não vou ficar na comunhão do passado, naquilo que aconteceu no ano passado. Eu estive com o Senhor e era tão bom. Eu acordava e orava. O Senhor me chamava para orar e eu já estava pronto. E antigamente. Não, é o hoje, o agora. E o interesse de Deus para isso, você vai observar no livro de Isaías, que Deus está interessado nisso aí. E Ele chama o povo para o arrependimento e para um novo encontro com Ele. Então, o profeta, esse mensageiro, ele demonstra, assim, uma espiritualidade, demonstra uma coragem, demonstra renúncia, porque qual pai, qual mãe que não tem seus filhos como propriedade sua? Né? Pode não, sabe que não é, mas no fundo, imagina isso. E luta para que cuide bem do seu, não é meu filho, é minha filha, toma conta. Isaías sabia que os filhos dele, quer dizer, ele podia cuidar deles, deveria, mas Deus tinha lhes dado para sinais, tinha lhe dado para comprovar o poder dele. Agora, voltando para o livro de Isaías, o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. É o segundo livro maior da Bíblia.
66 capítulos. Ele tem uma distribuição de assuntos que dá muito, bem, com certeza, uma parte de 27 capítulos, e outra, de 39 capítulos, e outra de 27. A primeira parte de 39 capítulos, a primeira sessão, é uma sessão que fala de condenação e julgamentos. Condenação e julgamentos. Nós vamos descobrir rapidinho por quê. E a segunda parte, de 40 até 66, você vai ter uma mensagem de consolação e restauração. Existem escritores, para o novo convertido que gosta de ler, que às vezes encontra sites de livrarias, ou então costuma procurar nas livrarias algum livro, você pode encontrar alguns autores dizendo que há um primeiro Isaías e um segundo Isaías. Que o primeiro Isaías foi escrito pelo profeta Isaías, filho de Amós, e o segundo foi escrito por outras pessoas. Bom, nós preferimos ficar como está na Bíblia. Amém? Preferimos. E aí o que acontece? A comprovação de que foi a mesma pessoa é que se você se sentar, nosso estudo aqui não dá para fazer isso. Se você sentar, pegar o livro de Isaías, começar a ler a primeira parte, os 39 primeiros capítulos, e procurar a correlação desses capítulos, assuntos, com 40 a 66, você vai encontrar a repetição de várias situações, várias mensagens. E a comprovação maior é que Jesus não cita um primeiro Isaías. Jesus não cita um segundo Isaías. E Jesus mesmo fala muitas vezes da modo como falou o profeta Isaías. Você encontra no Novo Testamento várias citações de Jesus referindo-se a quem? A Isaías. Certo? Então, toda a comprovação bíblica de que é apenas um autor está muito clara. Então, nós podemos saber que é um autor com duas mensagens enfáticas, com ênfase em dois assuntos, em dois polos. Certo? Agora, na temática geral de Isaías, vem aí a vinda do Messias. É o livro que é chamado de profeta messiânico, ou profecias messiânicas. Por quê? É o livro da Bíblia que mais contém citações a respeito do Messias. Quer seja de forma muito explícita, falando do Redentor que Deus ia enviar, ou de forma tipológica, falando do servo do Senhor. Então, você tem várias citações, sabe, no livro de Isaías, que remete você para o Novo Testamento. Amém? Compreenderam até aqui? Bem, agora, uma coisa. No geral, Isaías trata, muitas vezes, seguidamente, da santidade de Deus. Isaías chama Deus de o Santo de Israel. Na ocasião que Isaías escreve, o reino do norte tinha sido levado em cativeiro. A parte norte tinha sido levada em cativeiro. E a parte sul, que estava ainda em vigor. Reino de Judá. Quando se fala Judá, eu sei que aqui tem novos crentes. Quando se fala em Judá, convém a gente abrir um parêntese aqui e explicar quem é Judá. Judá. Judá remete, quando você lê a palavra Judá, capítulo 1 de Isaías. Vamos lá, onde você encontra a primeira vez no livro. Capítulo 1, versículo 1. Como é que está escrito? Visão de Isaías, filho de, que ele teve a respeito de, isso, e de, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de, só nesse primeiro capítulo, primeiro versículo, você encontra duas vezes a palavra Judá, e Jerusalém, que não dá para falar de Judá sem falar de Jerusalém sem falar de Judá.
Agora, o que quer dizer isso? Para você é novo convertido, a gente vai e volta, dá uma voltinha na nossa mente, não vamos ler tudo isso agora, mas dá uma voltinha lá no livro de Gênesis. E você vai encontrar lá o patriarca Abraão. Deus chama Abraão e diz que vai fazer dele uma grande nação. Abraão não viu essa grande nação, mas teve um filho apenas. Esse filho de Abraão, chamado Isaque, também não viu a grande nação, teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, foi pai de 12 filhos. 12 filhos que formaram famílias, ou clãs, seria uma palavra também. E essas 12 tribos, 12 famílias, formaram a nação. Nação chamada povo de Israel, filhos de Jacó, né, israelitas. Muito bem. Agora, uma coisa importante de lembrar é que Judá é um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. Judá se destacou de uma forma assim, bem especial, dentre os seus irmãos, principalmente, não só no modo dele agir, mas no momento de dar a bênção final para os filhos, Jacó chamou os 12 filhos e começou a abençoá-los com respeito ao futuro deles. Isso era uma prática. Um pai, quando pressentia que estava bem idoso, que estava perto de morrer, ele chamava os filhos e impetrava uma bênção. Falava umas palavras para cumprimento futuro daqueles filhos. Palavra de bênçãos, palavra de exortação, palavra de advertência para aqueles filhos. Jacó fez isso. E quando chegou o nome de Judá, Jacó disse que de Judá viria o legislador. Judá estava ali, um homem com seus filhos, sua família, mas sairia o legislador. Bom, o povo estava no Egito nessa ocasião, cresceu muito no Egito, todo mundo conhece a história, saíram do Egito debaixo da mão de Moisés, chegaram na terra prometida sob comando de Josué, e lá chegando, estando em Canaã, aconteceu o quê? Desejaram ficar parecidos com as outras nações. E aí pediram o quê? Um rei. Pediram um rei. Deus consentiu. E eles tiveram o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. No reinado de Salomão, Salomão transgrediu no fim de sua vida contra Deus e tal, e Deus prometeu que iria repartir, dividir o reino. E Deus dividiu mesmo. 10 tribos ficaram formando um reino e 2 ficaram formando outro reino. A parte norte do território era o tribo do norte, era o reino do norte. Esse reino do norte era chamado Reino de Israel. A capital dele era Samaria, cidade mais importante, Samaria. E a parte sul ficou chamado de Reino de Judá. As 2 tribos, Judá e Benjamim. Como Benjamim era uma tribo menor, ela foi absorvida por Judá. E o nome geral ficou sendo Reino de Judá. E a capital, que é a cidade mais importante do lado sul, era a cidade de Jerusalém. A idolatria que condenou, ou que acabou acontecendo essa divisão, provocou essa divisão, idolatria, bezerro de ouro, imoralidade, uma série de coisas. Então houve uma divisão. E isso continuou. Depois de dividido o reino, uma dinastia em Judá, no reino do sul, e outra dinastia no reino do norte, continuou aquela devassidão. Então Deus enviou profetas, enviou vários profetas para falar. Abra sua Bíblia aí, para quem ainda não conhece bem essa história, capítulo 17 de 2 Reis. Vamos lá em Reis 17. Vamos ver o desfecho, como foi isso aí.
capítulo 17. E você vai ver aí. No versículo mesmo, o fechamento é no 24. Mas eu gostaria que você lesse um pouquinho antes. Vamos ler aqui, versículo 13. Como é que Deus manda profetas? Deus não condena ninguém sem antes avisar. Isso aí fica de lição. Deus não rejeita o seu povo. Deus não rejeita o pecador sem lhe avisar do juízo. Deus ama a pessoa. Então, ele com certeza vai chamar a atenção primeiro. 13 diz assim: o Senhor advertiu Israel e a Judá, por intermédio de quem? De todos os profetas, todos os videntes, dizendo o quê? Voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo a toda a lei que prescrevi, vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, o quem? O que aconteceu? Porém, não deram o quê? Ouvidos. Antes, quem tem a Bíblia aí dizendo, se tornaram obstinados? A maioria, né? A maioria alguns têm outra escrita. Qual é? Endurecer a cerviz. Sabe o que é endurecer a cerviz? Ficaram com o pescoço em pé, assim para Deus, ó. Não vou me abaixar, não vou me humilhar. Então Deus quebrou o pescoço. Mandou eles para o cativeiro. Entendeu? Obstinado é uma palavra mais fácil para a gente entender. Pessoa que não quer obedecer, mas dura cerviz. A Bíblia fala disso muitas vezes. Alguém que se torna arrogante diante de Deus, dura cerviz. E aí não teve outro jeito, senão Deus mandá-los para o cativeiro. No versículo 15, diz que eles rejeitaram. Rejeitaram o quê? Os estatutos, a aliança que fizeram com seus pais, como também suas advertências, com que protestaram contra eles, seguiram ídolos, se tornaram vãos, seguiram as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitasse. Então eles fizeram o que era mal diante de Deus. Aí no 24, de tal desfecho final. O que aconteceu então? Isso. De onde? E habitaram nas suas cidades. Então o reino do norte foi repovoado, os moradores foram levados e o território foi repovoado com gente estrangeira. E esses estrangeiros se misturaram, provocaram a ira de Deus mais ainda, porque trouxeram também seus ídolos para cá. Muito bem. Quando você vê alguém cometendo algum erro, você aprende com o erro dela ou não? Sim ou não? Claro que é muito bom aprender com os erros dos outros. Aprender com os nossos próprios erros é bem mais doloroso, é ou não é? Bom, então, se o reino do norte foi punido, o que é que o reino do sul deveria fazer? Hein? Se humilhar. Se humilhar, se render a Deus. Gente, a Bíblia diz que o reino de Judá começou a entrar no mesmo caminho de obstinação, desobediência que o reino do norte havia caído. Então vocês vão ver que quando fala assim, Isaías, chamado por Deus para falar a 4 reis, e esses 4 reis, eles não governaram um pouquinho não. Eu acho que quem governou menos aqui foi 16 anos. Entendeu? Eu não anotei o tempo que eles governaram, não, mas, inclusive, Uzias e Jotão reinaram um período próximo, porque Uzias ficou leproso porque transgrediu, e Jotão foi o corregente. Então, você encontra esses homens todos seguindo a mesma trilha.
Só no caso de Ezequias que é a exceção. O último rei aí, Ezequias, é o que tentou reformular tudo, desmanchou os altares pagãos, desmontou o culto a Baal, desmontou as estátuas de Astarotes e outros mais, e tentou levar o povo para Deus. Promoveu um avivamento, enfim. Mas os 3 primeiros não fizeram grandes coisas. Uzias ficou muito voltado para a grandeza do reino, né? Acais foi idólatra, de carteirinha. Entendeu? O reinado de Acais foi marcado pela idolatria. E era o reino de Judá. Então você observa que eles tiveram no seu coração uma deliberada obstinação contra o mandamento de Deus. Amém? Isso serve de lição para nós. Nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus. E o que eu ainda não falei, a condição, a situação deles chegou a esse ponto porque eles começaram a negligenciar o culto ao Senhor. O culto a Deus era uma coisa que, semanalmente, a oportunidade de estar no templo, de ouvir a palavra, era notória. Eles deixaram isso de lado. Oferecer sacrifícios, ouvir a lei, atender o que o sacerdote dizia, também foi ficando numa mornidão. E os próprios líderes também. Então Judá enveredou para um caminho perigosíssimo. Como que? Clamando pela punição do Eterno. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então, o erro, o mal, causa mal-estar em Deus. Causa mal-estar. Deus ama essa pessoa que está errando. Deus quer essa pessoa mudada. E Deus ama essa pessoa. Mas Ele detesta o mal. Então Ele vai tirar essa pessoa da frente dele por causa do mal que ela está praticando. Ele vai investir em mensageiros para trazer essa pessoa de volta, para incentivar essa pessoa a acertar as contas, para que essa pessoa saia do mau caminho. Mas jamais ele vai se aliar ao pecador sem que ele se arrependa dos seus pecados. Certo? Então, isso aí é notório. E nós vemos isso nesse livro. Quando nós olhamos para Isaías também, convém lembrar que, de uma certa forma, Judá acabou se tornando pior do que Samaria. Não só no livro do profeta Jeremias, você pode notar também, irmãos, quem está lendo a Bíblia durante o ano todo, observe que Isaías falou diretamente para Judá. Jeremias falou para todo Israel, mas fixou sua profecia também para Judá. Como é que Deus levanta homens tão poderosamente usados por Ele, homens assim, tão achegados a Ele, que você, quando lê Jeremias, dá um santo temor. Como é que esse homem é aliado com Deus? Quando você vê Isaías falando, você sente a presença de Deus. E Deus manda esses homens ir falar para uma gente que está de coração obstinado, com o pescoço endurecido diante de Deus. E visando o quê? O que Deus está visando? Trazer o seu povo de volta para si. Deus não se conforma em ter o seu povo longe dele. O seu povo que se chama pelo nome de Deus, Deus quer que esteja junto dele. Certo? Amém? Aplauda o Senhor por isso, que Ele merece. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, a insatisfação de Deus, por causa dos pecados de Judá, foi uma coisa muito séria. E isso chamou o castigo de Deus para Judá também, que já tinha acontecido com Samaria. Quer dizer, se Judá tivesse sensibilidade, não estaria passando pelos mesmos problemas. Então, ela assumiu
o Reino do Sul assumiu a apostasia e tudo aquilo que Israel fazia, eles continuaram agora a fazer. E o registro histórico que a gente tem é o seguinte: no cenário político, as nações em volta ali do território israelita queriam, cada uma delas queria ser potência mundial. Essa ambição hoje de querer ser o manda-chuva do mundo não é nova. Isso vem dos tempos antigos. Aliás, isso começa na queda, né? Começa na queda. Lá em Adão que começa essa ambição pelo poder. E as nações em volta queriam crescer e mandar. O Egito, que ficava no extremo sul, queria ser a toda poderosa. Mas a monarquia egípcia não teve forças. A Assíria estava se levantando como o grande reino, o grande império. E quando Deus aponta a Síria para servir de açoite para Samaria, e leva os samaritanos, leva todo o reino do norte em cativeiro, então eles ficaram inflados. O território assírio, o rei, os imperadores, eles ficaram muito, assim, achando-se dono de tudo. E afrontam a Deus. Mas Deus está observando aquilo e Deus tem um tempo para agir. Deus tem um tempo para agir. Deus não age, Deus não é pego de surpresa em coisa nenhuma. Nunca, jamais, o nosso Deus vai ser pego de surpresa. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem uma situação difícil de convencer, difícil de vencer, saiba que Deus não se pego de surpresa. Ele já viu isso antes de começar a acontecer contigo. Se Ele viu, Ele pode controlar. Amém? Amém. Então, o imperador tinha levado Samaria em cativeiro. E agora começou a brotar na mente dos imperadores assíria uma vontadezinha de dominar Judá também. Dominar o Reino do Sul. Agora, a política assíria, a maioria sabe, tem outros que não sabem, deixa eu explicar aqui. Eles conquistavam um povo. Então, o que eles faziam? Obrigavam os vencidos a pagar impostos altíssimos. Primeira coisa. Segundo, quer dizer, venceu, não vou te levar em cativeiro não, você vai me pagar todo ano, ou de tal tempo em tal tempo, tantos carneiros, tantos cordeiros, ou então tanto ouro, enfim, tinha que pagar. A segunda violência que eles praticavam, era a tortura e a deportação daqueles que resistiam. Porque tinha uns que resistiam, faziam complôs, armavam conspirações. Alguns países não quer ser dominado por outro. Então, fazia alguma coisa para não ser pego. E aí, o que os reis faziam? Os imperadores assírios, então eles torturavam e acabavam levando em cativeiro. A outra coisa é que quando eles levavam a pessoa daqui, desse território, para a terra deles, eles chegando lá, eles espalhavam aquelas famílias. Inclusive, por exemplo, eram capazes de espalhar dentro da própria família. Então, foi uma família daqui, composta de pai, mãe, 2 ou 3 irmãos. Ao chegar no território assírio, essas crianças eram espalhadas, cada uma para uma cidade, a mulher ia para um lado, o marido para outro, então, procurando dissolver a unidade familiar. E isso, para os judeus, isso é uma coisa crucial. Isso é tremendo, tá? Então, eles tinham essa forma de agir. E levavam para lá, a finalidade era descaracterizar a região. Fazer com que as pessoas perdessem a sua identidade. Agora, fizeram isso com Samaria. Fizeram isso com todo o Reino do Norte. Fizeram isso com outras nações. Mas com o Reino do Sul, Deus não consentiu. Glória a Deus. Deus não consentiu. Foi Deus. Deus não consentiu. Eles estavam merecendo. Mas Deus não permitiu
que acontece? O que acontece? Por inúmeras vezes, os assírios, egípcios também, tentaram entrar no território, a cidade de Jerusalém era alvo da cobiça. Mas Deus não permitiu que chegassem lá, tá? E, desse jeito, o reino de Judá não foi subjugado. Você tem a narrativa de Isaías 37, quando os assírios chegaram na cidade de Jerusalém, e estando lá, o que acontece? Queriam dominar. E eu quero até ler que eles falam com arrogância, que eles estão ali porque Deus mandou. Foi Deus que mandou sim, mas Deus deu uma medida. Deus nunca vai deixar a vara da correção na mão do adversário sem que ele a controle. Então, se você está passando provação, luta, problema, saiba que Deus tem o controle dessa tribulação. Ela teve princípio? Louvado seja Deus. Tem um meio, tem um auge, mas vai ter um fim. Tem um fim. Então Deus manda falar ao rei da Assíria que eles não estavam ali porque ele era o bambambam da história, não. Estava lá porque Deus mandou. Deus mandou. E assim como ele estava lá, Deus ia tirá-lo de lá. E Deus tira mesmo. Houve uma ocasião em que só um anjo que Deus mandou ceifou 185 mil soldados assírios. E Deus havia dito através do profeta Isaías, ele não vai entrar nessa cidade, porque eu defenderei essa cidade. Então, irmãos, fique sabendo disso. Deus não consente que o mal haja de maneira voluntária e abusiva. Deus tem o controle de toda e qualquer situação. E nisso aí, Judá foi poupado. Apesar de Samaria ter ido para o cativeiro, Judá foi poupado. Não caiu nas malhas do rei da Assíria. E mesmo assim, ainda deixou de confiar em Deus. O profeta Isaías, ele chama a atenção do povo, porque eles deveriam confiar em Deus, confiar no Senhor. E eles deixaram de confiar em Deus, ainda buscaram aliança com outros reis, e Deus condenou isso. Aliança com o Egito, e Deus condenou isso. Então, irmãos, não vá para outro lugar. Fique com a palavra de Deus, fique com o que você aprende com o seu pastor, fique com o que você aprende na sua igreja. A nossa igreja é uma igreja de unidade. O que fala aqui na sede, fala nas igrejas filiais. O que ensina aqui na sede, ensina nas igrejas filiais. Mantenha isso, porque nós somos unidos, em Cristo somos um. Amém. Em Cristo somos um. Glória a Deus. E não temos que buscar ajuda em outro lugar. Você tem a palavra, tem o Espírito Santo, tem um pastor amoroso, tem gente que te ajuda, tem a igreja toda, tem o Espírito Santo. Então as promessas de Deus estão em evidência muito mais do que sempre estiveram. Nós vamos parar aqui, né? É o horário que termina a aula inicial, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Se Deus consentir, a gente volta depois para continuar, ou temos mais tantos assuntos hoje para ouvir da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela atenção. Perdão,